Então fala você ligado aqui no canal Vasco Connection, eu sou o Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui do canal. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, agora somos mais de 59 mil inscritos. Peço para que você se inscreva também, vamos continuar crescendo, fazer com que o canal cresça mais e mais, falando do Vasco todos os dias aqui. Cola o dedão nesse like, vamos buscar o alcance desse vídeo também. Assuntos importantes hoje aqui, vou falar sobre o presidente do esporte que está se lamentando, está reclamando, está achando injusto a punição do STJD, o juiz Otávio Noronha, mas não é injusto não, meu amigo. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero pontuar duas questões aqui. Uma é o jogo hoje, a parte da tarde, vamos transmitir aqui dos meninos, né? O segundo jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho para você, a bola rola contra o Grêmio, no Arte Sul. O Vasco perdeu contra o Grêmio lá, primeiro jogo por 2-0, e agora decide em casa esse jogo importante contra o Grêmio. Eu sei que o Vasco vai conseguir virar, o Vasco perdeu por 2-0, mas foi um placar muito mentiroso, e agora volta para decidir dentro de casa. Dentro da nossa casa, quem manda somos nós, e vamos virar esse jogo. Segundo ponto é o Wilton Pereira Sampaio, árbitro do jogo polêmico do Flamengo contra o Corinthians agora, né, a decisão, árbitro polêmico nos jogos do Vasco, principalmente, né, ele apitou os jogos do Vasco em que ele, uma faltinha aqui, uma ali e tudo mais. Olha, ele vai apitar esse jogo contra o Criciúma, e que ele tenha muita atenção. Ele foi literalmente aproveitado pela CBF, porque ele acabou de apitar uma decisão de Copa do Brasil, né, entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã, e a CBF sabendo desse jogo com o Vasco, com o Criciúma, já no sábado, manteve o árbitro no Rio de Janeiro, não precisou voltar para Goiânia para apitar esse jogo decisivo do Vasco contra a equipe do Criciúma amanhã, né, às 16h30. Então, muita atenção, fiquem atentos, porque esse árbitro realmente, e a arbitragem contra o Vasco não é brincadeira não, gente. Por conta disso foi o VAR. Se não fosse o auxiliar, o tal do Guarizo, que eu sempre reclamo aqui, e eu reclamo se vocês com base, vocês podem observar, gente, eu prefiro ficar alerta, ó, a questão envolvendo o esporte aqui. Por que não? Né, ele está dizendo besteiras aqui, eu acho que ele está falando coisa que está certa, ele tem que defender o clube dele. Ele é o presidente do esporte. Agora, achar que ele tem razão, achar que o esporte tem razão em alguma questão aqui, aí já é demais. O nome dele é Yuri Romão, presidente do Sport Recife. Ele concedeu uma entrevista à Rádio Clube de Pernambuco. E ele disse a seguinte frase aqui: na realidade, são dois jogos, né? Um jogo só, porque uma suspensão eles já iriam cumprir, porque foram expulsos. Está falando sobre os jogadores do Vasco, né? E falando que o Raniel foi formado. Olha a desculpa do Yuri Romão, tá revoltado, né? Presidente do esporte, tem todo o direito de revolta. Agora ele não tem que achar injusta a punição do STJD, do juiz Otávio Noronha, ele não tem que achar injusta, tá? Vamos lá, ele está dizendo aqui a seguinte questão, que o Raniel é formado no Santa Cruz, é de Pernambuco, que ele conhece, enfim, que ele já conhecia a torcida do esporte. Mas vamos lá, o Raniel foi xingado o jogo inteiro, foi ofendido o jogo inteiro, certo? Isso aí disso ele não falou. Durante, ele foi xingado, ele foi ameaçado, né, e tudo mais. O cara tá engolindo seco, né? É a mesma coisa se eu estivesse xingando a você aí do outro lado, ou você me xingando, vou engolindo seco. No meu momento de resposta, a questão ali é resposta, que é o momento do gol, o momento máximo do futebol, ele botou as mãos no ouvido, continuou me xingando, eu fiz o gol. Ué, aí eles invadiram o gramado e agrediram. Quem perdeu a razão? Não pode. Então quer dizer, se os jogadores vierem em São Januário, no Maracanã, jogar contra o Vasco, a torcida invade o campo, Deus me livre e guarde, que isso nunca aconteça aqui.
porque o Vasco também tem uma multidão de torcedores. Aí invade aquele monte de gente, agredindo um monte de seres humanos que estavam ali trabalhando. Você quer se achar na razão, meu amigo? Que o STJ... São 4 punições para o esporte. Tá? Pode chegar a 4 punições. E na minha opinião, sabe, ainda com a falta de coerência, com a sua declaração que em momento algum pediu desculpas, né, às pessoas que sofreram a agressão, o senhor tem que pagar as 4 punições. Porque em momento algum, ninguém do esporte, nem o dirigente, nem o treinador, realmente, enfim, houve a invasão, vamos pedir perdão. Não, tem que perder os pontos também, tem que perder tudo que tem direito. Tudo que a regra diz, e vamos falar sobre isso hoje em live, vamos falar sobre isso em vídeo, até quarta-feira, gente. Até quarta-feira, que o Vasco consiga o acesso, nós vamos conseguir. Mas nós temos que usar o futebol brasileiro, o STJD, a regra do campeonato, ela tem que prevalecer, ela tem que ser colocada para frente. Senão não vale, gente. Senão não vale. Exemplo disso é a nossa torcida, a Força Jovem. Vamos lá, 9 anos fora dos estádios. Por que aconteceu isso? Por conta da briga lá contra o Atlético Paranaense, né? Daí foi gerando, não sei o que, confusão, mais confusão. Daí veio a punição. Agora, vocês acham que, sinceramente, que a nossa torcida vai fazer isso de novo? É claro que não. Vai colocar o pé no freio. Vai sair da reta. Estamos ali para fazer festa, para comemorar. Agora, presidente do esporte, ficar com esse tipo de desculpinha, de chorinho, na internet, em rádio, em TV, não. A torcida do Vasco, ela tem que continuar protestando. E até o final. Porque contra o Vasco não tem desculpinha, não. Contra o Vasco, nego pisa, nego sacaneia, nego bate o tempo inteiro. Então a torcida vascaína, a galera que segue aqui o canal, nós temos que continuar batendo na mesma tecla. Ele pode chorar à vontade. Na quarta-feira que vem, no dia do julgamento, que a regra prevaleça, a regra do campeonato, que eu quero dizer. E isso aqui, tem uma meia dúzia, né, que fica, para de choro. Não, isso não é choro. Isso nós estamos apenas pedindo para que a regra do campeonato continue prevalecendo, para que essas coisas parem de acontecer, para que o Vasco pare e o Vasco não seja mais prejudicado, na verdade, que o Vasco sempre sai prejudicado, é o Vasco que sempre sai atrás de tudo, é Vasco contra tudo e contra todos, mas não tem que ser assim o tempo todo. Não tem que ser assim o tempo todo. Sabe? Então, que o presidente do esporte lá, o Yuri Romão, ele pode reclamar à vontade, eu repito aqui, ele é presidente do esporte. Agora, o que ele não pode ficar fazendo é se achar na razão. Nem desculpa ao torcedor, hombridade, humildade. Desculpa a torcida, desculpa as pessoas que sofreram agressão dentro do teu estádio, Yuri Romão. Dentro do teu estádio. As pessoas sofreram aí dentro. Você quer ter razão? Tá de brincadeira com a cara do torcedor brasileiro. Não é nem do torcedor vascaíno, não. É com a cara do torcedor brasileiro. É o cúmulo do absurdo, gente. Aonde que o futebol brasileiro chega desse jeito, com esse tipo de dirigente? Sabe? E a Federação Pernambucana tem que agir também, deveria agir. Deveria chamar para uma reunião. É incrível, é incrível. Tá certo? Gente, daqui a pouco eu volto com informações do nosso Vasco. Mais uma vez eu peço encarecidamente, se inscreve aí no canal, cola o dedão nesse like. Vamos com tudo, não vamos dar mole para ninguém, com pessoas como essas que não querem o bem do futebol, não querem o bem do Vasco, sabe? Achando que o Vasco, não, o departamento do Vasco, o jurídico do Vasco tem que se defender sim. Então se inscreve aí, compartilha com todo mundo, vamos com tudo, porque aqui é Vasco, bate no peito e diz, isso aqui é Vasco, tá certo? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.